bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Felipe Hermes e Rodrigo Saraiva Marinho. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Rodrigo. Obrigado, Bruno. Prazer imenso estar aqui, em especial estar com meu amigo Felipe, né, um dos maiores astros hoje do movimento liberal, né, o editor e consultor do Spotnik, né, mais uma joia, apesar dele ser de nascimento gaúcho, mais uma joia aqui do nosso movimento liberal cearense. Obrigado, Bruno. Um prazer retornar ao podcast, segunda vez. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. E o tema do podcast de hoje é a PEC 55, né, a atual PEC 55 que está no Senado, que era a PEC 241, a PEC que foi chamada de PEC dos gastos, ou do teto de gastos. E essa PEC, o objetivo é limitar os gastos públicos do governo pelos próximos 20 anos e atualmente está em análise do Senado. Bom, eu queria então começar essa conversa perguntando, e aí, obviamente, usando a concepção de escola austríaca, né, da teoria dos ciclos intervencionistas, que diz que a seguir a um momento de extrema expansão do Estado, extremo intervencionismo no Estado, há um pico da crise e aí o intervencionismo começa a sofrer um processo de decréscimo em virtude justamente dessa grande expansão. E aí, depois que há uma redução, né, uma contração do ciclo intervencionista, esse ciclo de contração é seguido por um ciclo de expansão. Eu queria que vocês, na verdade, fizessem um contexto, né, de como é que nós chegamos até aqui e por que um governo, né, que é um governo do vice, do antigo governo, portanto, patrocinou aquele tipo de política que acabou dando errado, porque esse governo se sentiu na obrigação ou foi compelido pela necessidade de propor ao Congresso que analisasse uma proposta de emenda constitucional para limitar os gastos do governo? Bruno, o governo não faz isso porque ele é um governo bom, legal, né, de bem com você. O governo faz isso porque ele está quebrado. Isso já aconteceu em outros momentos no Brasil. Nós tivemos legislações extraordinárias em momentos extraordinários, né? Foram mudanças institucionais que o Brasil teve, e eu posso citar duas muito importantes para o Brasil, que coincidentemente o PT foi contra ambas, né? Que foi o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram dois paradigmas que mudaram a partir de então. Enfim, passamos a ter uma moeda estável e depois disso passamos a saber que a gente só pode gastar, pelo menos em tese, aquilo que a gente arrecada. Isso começou a ser falado. Obviamente, como Adolfo Saxida tem falado também e avisou à época, essa lei de responsabilidade fiscal tinha várias brechas que permitiam algumas, né, possibilidades de burlar a legislação. Nós estamos nesse momento, nós vivemos talvez a nossa primeira, na história brasileira, primeira grande crise fiscal, e essa crise fiscal ela é agravada tremendamente pelos absurdos que foram feitos ao longo do governo Dilma, principalmente, que foi um governo que se achava todo poderoso no sentido de saber todas as informações que o mercado poderia dar, e ela acabou quebrando o país. E, obviamente, esse governo ele é apoiado pelo governo Temer, né, que era, na verdade, PMDB e PT, eles eram grandes aliados nos últimos 12 anos, né, por 13 anos. Mas um detalhe importante, só para a gente ambientar o contexto atual, que tem sido invadido de escola, ocupações de faculdades, por conta de um suposto congelamento de valores ao longo dos próximos 10 anos, prorrogáveis, se for o caso, por mais 10 anos. Suposto porque, enfim, inflação é correção monetária, né? Se houver aumento de arrecadação, vai ter aumento de gasto baseado no piso determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Só para ter uma informação importante, Bruno, nós tivemos corte no governo Dilma no saneamento, no Pronatec, no Ciência Sem Fronteira, na educação, quase 9,2 bilhões cortados, no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família e no FIES. Só para você ter uma noção do momento em que nós vivemos com o governo Dilma. Ninguém ocupou escola, não houve ocupação de faculdade, não houve qualquer movimentação nesse sentido. Ou seja, o movimento atual ele não é preocupado em si com orçamento, é preocupado em ter uma bandeira da esquerda para conseguir se movimentar em cima disso. E o segundo momento, que é um problema sério desse governo, porque ele está propondo um equilíbrio fiscal em suas contas e, ao mesmo tempo, ele não para de gastar. Esse é o governo Temer, o governo do frouxo, né, porque de fato é um governo frouxo, em que você tem aumento de carros comissionados, reformas em gabinetes, bolsa empresário continua sendo mantida sem qualquer corte, jantar sendo feito
para defender a PEC, show de samba, trocar softwares livres por softwares pagos e várias viagens feitas sem qualquer prestação de contas. Então você entende talvez a revolta de algumas pessoas com esse momento da PEC, se o próprio governo que está querendo propor um equilíbrio fiscal não se responsabiliza sobre o seu orçamento, por que os outros vão ter que ser responsabilizados? Ou seja, o governo Temer é um governo frouxo. Isso eu acho que todo mundo que está um pouquinho antenado com o que está acontecendo hoje sabe disso. Eu acho muito interessante como os conceitos eles acabam se encontrando, né? A economia brasileira ela tem um conceito próprio chamado de pêndulo Campos Salles Rodrigues Alves, referente aos dois governos de Campos Salles e Rodrigues Alves, que trata basicamente de ajuste seguido por gastança. Ou seja, um presidente, como Campos Salles, faz um ajuste fiscal, um ajuste monetário para controlar a inflação, para controlar a moeda, para controlar as contas públicas, e o governo seguinte ele encontra nesse espaço condições de expandir os gastos e se popularizar. A gente vê essa repetição ao longo de toda a história brasileira, no governo Castelo Branco, seguido pelo milagre econômico, no governo Lula e Fernando Henrique, seguido pela gastança do segundo mandato do governo Lula e pelo governo Dilma. E a consequência é que todo governo que se sucede, ele tende a fazer esses ajustes para conseguir voltar ao ciclo natural dos políticos, que é a gastança. A gente sabe que nenhum político faz ajuste fiscal de bom grado, nenhum político corta gastos próprios porque acha isso interessante, porque acha bom que isso gere estabilidade para o país. Só que há um contexto na questão da PEC que o ajuste fiscal proposto em 2015, seria um ajuste para manter esse ciclo, ele falhou miseravelmente, pelo tamanho do problema que a gente enfrenta. A gente não conseguiu fazer um ajuste que fosse pautado em corte de gastos e aumento de arrecadação. A Dilma tentou empurrar aumento de impostos no ano passado, não conseguiu, o Congresso não tinha condições de aprovar a CPMF, por exemplo, e o espaço no orçamento público, graças à indexação, a indexação de boa parte do orçamento público impediu que os cortes fossem mais profundos. Ou seja, o contexto da PEC ele é um contexto um pouco novo para a história brasileira, porque ele trata de um ajuste fiscal que vai ser feito parcelado ao longo de 10 anos. A gente não pode fazer um ajuste que seja feito agora e voltar a gastar daqui a 2 ou 3 anos, porque não há espaço no país para isso, né? Então acho que a PEC cria essa condição nova, e nesse ponto ela torna-se muito interessante de forçar o brasileiro a discutir o orçamento, né? De forçar o brasileiro a discutir o longo prazo. A gente não pode mais ficar fazendo um jeitinho para escapar dos problemas. Eu acho que esse é o principal ponto interessante. E, obviamente, vai criar uma discussão dentro do próprio orçamento, dentro do próprio Congresso, sobre como fazer esse ajuste nos próximos anos ou de como resistir à tentação quando a economia voltar a crescer. Eu acho que o Felipe poderia complementar, Felipe, a ideia da base fiscal que esse governo quebrou, né? Ele quebrou uma base fiscal, uma base do tripé econômico que simplesmente foi destruído por esse governo. A PEC ela tem um prazo de 10 anos por uma razão muito simples. A gente sabe que pelos próximos 5 anos a dívida brasileira vai continuar crescendo. E depois desses 5 anos ela vai chegar em 2026, de 2021 para 2026, ela vai decair. Ou seja, em 2026, em 10 anos, tudo o que a gente vai conseguir fazer é retornar a 2014. Ou seja, a gente vai passar 10 anos para retornar a 2014. E por que 2014? Né? Porque em 2014 a gente teve um estouro de um problema que vinha se repetindo há alguns anos, que foi basicamente o abandono por parte do governo dos ajustes institucionais que tinham sido feitos em 99. Ou seja, quando o Plano Real quebrou, nós adotamos 3 medidas de ajuste. Uma era controlar a inflação por meio da taxa de juros, perseguir uma inflação ainda que fosse pautada pelo teto da meta e não pelo centro da meta. O outro era um câmbio flutuante e a terceira era um superávit primário. A ideia de superávit primário é que o governo economizaria dinheiro para pagar juros e assim a dívida cairia ao longo do tempo. A gente viu que esse tipo de ideia deu muito certo. Entre o governo Lula, entre 2013 e 2010, a taxa de juros no Brasil caiu de 23% para 11%, a taxa Selic, e a dívida estava controlada. Só que teve um problema no meio do caminho, que foi a crise de 2008. Ou seja, quando a maior economia capitalista do mundo e todo o centro da economia mundial entrou em crise, o governo encontrou ali uma carta branca para fazer uma intervenção maior, ou seja, para fazer o que ele sempre queria fazer, mas era impossibilitado pelo mercado. Você teve uma desculpa perfeita para o governo passar a intervir. E o governo passou a intervir, liberando crédito, fazendo aportes no BNDES e toda uma série de medidas. Ali eu acho que a teoria da austríaca dos ciclos econômicos ela fecha completamente, né? Porque ela abre a expansão monetária violenta que você vai ter naquele momento histórico e ela abre o crédito. Né?
isso vai ter uma consequência violenta no curto prazo. E a consequência mais prática disso é que, em 2010, a economia brasileira cresceu 7%, porque a gente estava vindo de um período de recessão. Ou seja, medidas adotadas pelo governo causaram um crescimento de 7% em 2010. Isso, na visão do governo, na visão do próprio ministro da Fazenda, do governo Dilma, isso foi como se o governo tivesse uma missão divina de garantir o crescimento da economia, como se ele soubesse garantir. Porque os mercados falharam, provocaram uma crise mundial na visão do próprio governo brasileiro, e o governo brasileiro promoveu esse crescimento mágico de 7%, foi o maior crescimento em quase 3 décadas. E baseado nisso, o governo Dilma passou a adotar uma série de políticas pelos próximos 5 anos, da chamada nova matriz econômica, pautada em desonerações, em ampliar a creche pelo BNDES. Até em 2013, por exemplo, o governo chegou a ter 53% do crédito da economia era pautado por bancos públicos, ou seja, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. O governador tomou medidas, por exemplo, de proibir que a Petrobras comprasse conteúdo que não fosse produzido no Brasil, para que isso gerasse um renascimento da indústria naval. Mas dá uma procura na minha página. A Previ e todos os fundos de investimento passaram a apoiar uma reestruturação em setores da economia. Por exemplo, o governo patrocinou fusões para criar campeões nacionais. Criou a JBS, criou o Ike Batista, criou diversos investimentos. E a consequência mais clara disso é que o ciclo se fechou. Ou seja, a gastança ela chegou num limite em que não podia mais ser mantida. Daí a necessidade do ajuste. É esse contexto ao que a gente chegou no ajuste de 2015, um ajuste que falhou e nos trouxe agora a 2016, quando a Dilma propôs a PEC em fevereiro desse ano. Só uma coisa do contexto que é importante, Bruno, para finalizar. Em 2014 tem uma coisa muito importante, que é a eleição. Exato. Sem dúvida nenhuma, o governo queria se manter no poder e usou todos os meios, palavras do próprio Lula, usariam todos os meios possíveis da Dilma para conseguir se manter no poder. Durante o período eleitoral, por exemplo, o IPE foi proibido de divulgar que a miséria tinha voltado a crescer no meio da eleição, porque isso prejudicaria o governo. Então, acho que esse todo é o contexto que nós temos, Bruno, para chegar nessa PEC, que ela, inclusive, já tinha sido apresentada antes, em 2005, a PEC extremamente semelhante, por Paulo Bernardo e Antônio Pallotti. Era praticamente a mesma proposta. Felipe, num texto que você escreveu para o Spotnik, né, há lá de forma muito clara que o corte de gastos do governo federal é tarefa quase impossível por causa das leis que regem o orçamento, incluindo a Constituição Federal. E nesse aspecto jurídico, Rodrigo, queria que você falasse depois também. Nesse mesmo texto você apresentou um dado de que quase R$2 em cada R$3 gastos pelo governo não podem ser modificados. Eu queria que você explicasse como é que o governo decidiu driblar essa regra e se essa decisão que está clara na PEC, ela resolve ou posterga o problema? Então, é um problema criado especialmente pela Constituição de 88, que torna praticamente impossível que o governo faça cortes em certas áreas. Dessas áreas, por exemplo, a gente tem a Previdência, o governo não pode cortar a Previdência, o governo não pode demitir o funcionalismo, que é uma regra mais antiga ainda, e ele não pode retirar direitos que ele mesmo concedeu, né? Então acaba que 2/3 do orçamento público são basicamente engessados, ou seja, o governo não pode cortar. E isso explica porque o ajuste de 2015 fracassou. Porque o governo Dilma e o Joaquim Levy tinham um espaço bastante limitado de cortes que não condizia com a necessidade dos cortes. A gente teve, por exemplo, um déficit primário de R$120 bilhões no último ano, por volta de 120, e a gente sabe que para fazer a dívida parar de crescer como ela vinha crescendo, a gente precisaria zerar esse déficit e gerar um superávit de próximo de 2% do PIB. Ou seja, a gente teria que economizar algo em torno de R$240 bilhões, entre aumento de impostos e corte de gastos. Não há R$240 bilhões para cortar no orçamento. A gente sabe, por exemplo, que se todos os funcionários públicos fossem demitidos amanhã, esse valor seria próximo desses 240, seria em torno de R$250 bilhões. Ou seja, não há condições de o governo fazer esse ajuste no curto prazo. E é exatamente esse o contexto pelo qual a PEC existe. O governo precisa parcelar esse ajuste e precisa tornar natural que o orçamento seja desindexado, ou seja, que os gastos sejam compatíveis com a arrecadação e não com uma vontade política, né? E o problema central é que você tem na legislação, Bruno, já entrando na parte jurídica um pouco mais, você tem uma limitação na legislação dizendo qual é o percentual que vai ser destinado a cada matéria. Por exemplo, você tinha na educação, eram 15%, agora houve um aumento e vão ser 18%.
na saúde eram 13% e vão ser 15%. Você vai ter o que se chama de despesas vinculadas, ou seja, aquilo que é gasto pelo governo vai ser gasto por determinação legal. É o que se chama de piso. Né? Algumas pessoas têm dito que essa PEC, por exemplo, ela viola o piso, que é mentira, obviamente. Né? O piso nem é estabelecido por essa legislação. Né? O piso é estabelecido por essa previsão constitucional, que é o projeto de emenda constitucional. Ela é prevista numa outra legislação que vai tratar de piso sobre determinadas matérias. Então, praticamente, eu acho que um terço, o governo só vai conseguir movimentar um terço do seu orçamento. Né? Ele consegue movimentar de forma discricionária para usar a expressão jurídica sobre o tema específico. E o governo Dilma ele já vinha tentando fazer isso. Por exemplo, quando você percebe que desde 2011 os funcionários públicos estavam tendo reajuste abaixo da inflação. Porque era o que o governo conseguia fazer, era atrasar reajustes, ou seja, o governo Dilma vetou reajustes ao judiciário, porque isso impactaria no curto prazo, vetou reajustes aos professores, porque isso impactaria no curto prazo, e foi empurrando a bomba até onde ela conseguia, foi empurrando para esperar a economia crescer e as contas se ajustarem. A grande coisa boa para a escola austríaca e para nós como defensores da liberdade é que a bomba estourou no colo dela. Exato. Essa foi uma grande vantagem. E a respeito da Constituição, eu já li por aí, eu vi análise inclusive de outros especialistas, dizendo que a PEC é inconstitucional. Né? Afinal, o que vocês acham desse tipo de acusação? A base central que a turma tem usado agora, só para esclarecer, é o senhor Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior. Esse senhor ele foi consultor-geral da União, que é um cargo de confiança dada. O consultor-geral da União é um cargo de confiança, né, que é nomeado pelo presidente. Esse consultor-geral da União, esse Ronaldo, ele foi consultor-geral da União do governo Lula e participou de vários atos contra o impeachment. Então, só para saber quem escreveu esse parecer do Senado, tá, Bruno? Nesse parecer do Senado, ele entra basicamente no artigo 60 da Constituição e seu parágrafo 4º. No artigo 60, parágrafo 4º, ele estabelece o que é que não pode ser deliberado por proposta de emenda de maneira alguma. É o que se vai chamar na Constituição de cláusula pétrea, ou seja, aquilo que não pode ser modificado. A nossa Constituição ele vai ter quatro previsões de cláusula pétrea. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Tá? Essas são as previsões constitucionais do que não pode ser alterado na Constituição. Ele discute cada item dele, e o primeiro que ele fala é sobre a forma federativa do Estado. Ele diz, de fato não é inconstitucional por esse ponto, porque ele só vai caber ao orçamento da União. Isso é uma informação importante. A PEC só trata de orçamento federal e ela respeita todos os repasses para estados e municípios. Ou seja, se você paga imposto de renda e proporcional para estados e municípios que é distribuído, isso não é atingido pela PEC. Tá? Então ele diz, não é constitucional por esse motivo. A segunda hipótese, ele vai dizer que é inconstitucional pela questão do voto direto, secreto, universal e periódico. Ele vai falar que uma legislação não poderia atingir uma outra legislação, certo? Um outro mandato. Vamos dizer o seguinte, se a legislação for feita agora, não pode atingir o mandato seguinte. A resposta que a gente tem nisso é óbvio, né? A gente pode falar da própria Constituição. A Constituição ela não é feita para um governo, ela é feita para o Brasil, ela é feita, na lógica do direito, ela é feita para o Estado. Então não vai importar se ela vai valer por ela não vem para um governo, né? Ela vem para uma sequência de longo prazo. Ou também você pode usar o plano plurianual, que ele vai ter 4 anos, ou você pode dar o exemplo da norma que trata da desvinculação de receita da União, que ela vai até 2023. Você tem vários exemplos que caem por terra essa ideia dele de valer para a próxima legislatura, o próximo mandato, e também cai por terra porque o outro argumento que ele usa é dizer que as pessoas não elegeram Temer. Elegeram, né? A fotinha lá do Temer estava junto com a foto da Dilma. Eu sei que é ruim para a turma saber disso, quem votou nessa turma, mas, enfim, quem votou na Dilma, votou no Temer. O outro ponto que trazem, e aí as associações dos magistrados, que estão muito mais preocupadas com o seu salário do que com o equilíbrio fiscal do governo, eles têm falado que isso violaria a separação de poderes. Ora, não viola porque hoje o que nós temos é o seguinte, o orçamento da União, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é enviado
do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, todos esses orçamentos são apresentados para o Executivo e o Executivo apresenta esse orçamento como legislação para o Legislativo, ou seja, o Legislativo vota isso. É o que vai se chamar de checks and balances. O que você vai ter uma limitação, obviamente, é a limitação de aumento de correção monetária. Ou seja, se eu não tiver aumento orçamentário, se eu não tiver aumento do PIB, se eu não tiver aumento de arrecadação, eu não vou ter aumento orçamentário. Então, isso cai por terra porque a separação de poderes ela permanece incólume, ou seja, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo eles vão ter os seus cheques, né, seus pesos e contrapesos funcionando muito bem. A última parte que ele tem falado, que se chamaria princípio da vedação do retrocesso, que aí trata dos direitos e garantias individuais. O princípio da vedação do retrocesso é aquele que você não poderia tirar um direito que foi dado. Como é que eles funcionam isso? Eles vão trabalhar como semântica. Né? Antigamente, quando os liberais fundaram os direitos humanos, vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade, esses direitos humanos eles eram direitos chamados direitos negativos. Não teria ninguém prestando esse direito para alguém. Numa sacada semântica, algo muito bem explicado pelo professor Bruno Leone no livro A Liberdade e a Lei, editado por nós no Instituto Mises Brasil, ele vai tratar que a turma faz um trabalho semântico violento e mudar um conceito. É o que você vai ver, o que aconteceu com o pessoal dos direitos sociais, né, os socialistas. Eles passaram a chamar direitos humanos de direitos fundamentais, ou seja, que seriam os direitos humanos positivados. Então, se eu posso dizer que um direito humano positivado é um direito fundamental positivado é um direito humano, eu consigo estabelecer um critério de prestações positivas serem direitos fundamentais, que, por sua vez, são direitos humanos. E aí eles dão uma grande esticada de baladeira. Por quê? Porque o artigo 5º é o que vai tratar de direitos e garantias individuais, que trata sobre direitos humanos. Né? É o que vai tratar sobre direitos que os liberais criaram. Aqueles outros direitos são transporte, saúde, educação, lazer, segurança, tudo isso são serviços que vão estar no artigo 6º e 7º da Constituição, que seriam chamados de direitos sociais, que não são direitos, são serviços, como nós sabemos muito bem disso. E, por conta disso, eles vão falar que os direitos dados pelo custo que foi dado, né, pelo valor que foi dado, isso vai perder direitos sociais dados. É uma informação interessante porque a primeira medida do governo Dilma, assim que ela tomou posse no segundo mandato, foi exatamente tirar o que eles chamam de direitos sociais, né, relacionado ao salário, o salário-desemprego e algo relacionado àquele momento para conseguir equilibrar as contas relacionado à previdência social. Ou seja, a vedação do retrocesso só interessa quando não é feito pelos amigos dele. Na verdade, é uma grande piada, porque, como a gente sabe, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros acabou. Essa é a razão por seu serviço e por esse princípio da vedação do retrocesso ser uma grande balela. Então, por conta disso, esses argumentos usados de inconstitucionalidade, eles são, na prática, bem absurdos. O que eu vou ter que concordar com a lógica inconstitucional, mas eu não acho que isso, nem eu, nem o Supremo, né, que já julgou sobre esse tema, acha que isso seria inconstitucional, é porque a PEC não estaria no lugar correto. Ela deveria estar em outra posição na Constituição. Ela é uma PEC por ter uma preocupação maior relacionada ao quórum, só para ficar claro, podia ser por legislação infraconstitucional, mas ela está nos atos de disposições constitucionais transitórias, que é aquilo que vai equilibrar, vai passar de um regime para o outro. Por exemplo, nós vivemos o regime da emenda constitucional 69, Constituição de 67, e fizemos uma mudança de regime de 69 para 88. E aí essa transição está lá nos atos constitucionais, atos dispositivos constitucionais transitórios. E não deveria estar. Né? Nós temos 100 artigos nesses atos transitórios e passaremos a ter mais 9 artigos, que são os 9 artigos que compõem a PEC. Felipe, eu queria te perguntar o seguinte, qual é a participação nesse rombo todo do Estado brasileiro dos vencimentos e dos privilégios de servidores públicos como os magistrados? Numa parte do seu texto você trata justamente disso, né? Como é que essa turma é financiada, quer dizer, como é que a sociedade brasileira financia um grupo de privilegiados? Eu acho interessante citar essa questão da separação dos poderes, não pela questão constitucional que o Rodrigo já abordou, mas mostrar um exemplo claro do que acontece quando o judiciário decide que ele deve ser privilegiado em detrimento do orçamento geral. No Rio Grande do Sul hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro também, os governos estaduais têm garantido o parcelamento dos salários, né? Ou seja, o executivo parcela o salário de professores e advogados, só que pela Constituição ele não pode interferir no orçamento do Legislativo e do Judiciário.
Ou seja, um desembargador que recebe hoje 30 mil reais, ele recebe o salário em dia, mas um professor que recebe 3 mil reais tem que receber o salário parcelado em 4 vezes, exatamente para respeitar essa questão. Então, acho que cabe um pouco de bom senso nessa questão, de o judiciário também entender o custo dele nessa brincadeira, né? Especialmente porque o judiciário brasileiro ele é o mais caro do planeta, né? Nós temos um custo de 1,3% do PIB para bancar o nosso judiciário. Esse custo é, por exemplo, 6 vezes o que os Estados Unidos gastam em proporção do PIB, é 6 vezes o que a Argentina gasta, o Chile, a Alemanha, especialmente porque o judiciário brasileiro ele não se contenta com os próprios salários, ele cria benefícios e cria formas de fugir das leis que, em tese, deveriam limitar esses privilégios, esses salários. O teto constitucional brasileiro ele é desrespeitado, por exemplo, por 90% dos desembargadores e juízes do Rio de Janeiro. Todos eles recebem mais de 30 mil reais por mês. Em Santa Catarina, por exemplo, o Ministério Público, todos os membros do Ministério Público recebem mais de 400 mil reais por ano. Ou seja, o judiciário ele tem um custo bastante alto, apesar de, novamente, como eu comentei antes, sobre todo o funcionalismo público, o tamanho do ajuste ele não permite que o ajuste seja feito basicamente por cortes e aumento de impostos no curto prazo. Isso não significa que a gente deva esquecer esse momento de rever privilégios ou de rever custos, de rever alguns problemas que a gente tem. A gente sabe hoje, por exemplo, que alguns setores do funcionalismo eles têm um salário bastante elevado, enquanto a vasta maioria tem salários relativamente baixos ou salários pouco alterados nos últimos anos. Especialmente porque o orçamento público ele é uma grande luta, né? O funcionalismo público ele tem que lutar pela parte dele no orçamento. O Judiciário, a Receita Federal, outros órgãos, como o Legislativo, eles têm condições de lutar de forma muito melhor do que os professores, os médicos e assim por diante. Então acaba criando essas distorções e eu acho que elas vão ficar muito mais evidentes com o TEC, porque há uma questão agora com esse orçamento sendo limitado, que você cria uma noção muito concreta de que cada centavo a mais para o judiciário é um centavo a menos para a educação, um centavo a menos para a saúde. Ou seja, quando os juízes quiserem passar um novo aumento, como passaram agora de 41% nesse ano, eles vão ter que se explicar com toda a sociedade, porque não há como expandir o orçamento de forma irrestrita. E esse ponto, para mim, é o mais interessante da PEC. A gente vai ter que rever as nossas prioridades enquanto orçamento público. Isso vai forçar o orçamento a ser muito mais realista e transparente. É uma coisa que a gente tem discutido, Bruno, é uma coisa que a gente tem discutido nos debates, nas palestras que a gente tem feito, tanto eu como o Felipe, que se a gente se preocupasse com esse orçamento como a gente está se preocupando há 5 anos, nós não estaríamos com esse problema. Nós não estaríamos com essa consequência brutal de ter um rombo de 300 bilhões de reais no rombo do orçamento fiscal do governo. Então você tem um problema sério em relação a isso. Né? Nós sabemos que o governo não é a solução, mas é a realidade que a gente tem hoje e a gente tem que tentar ao máximo controlá-la e diminuí-la com as formas que a gente tem. A situação é muito semelhante com a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Protestar contra a PEC agora, 5 anos depois da política ter dado errado, 5 anos depois de os erros começarem a ser apontados, é como protestar contra a Copa do Mundo na Copa das Confederações, protestar contra o gasto em estádio quando eles já estão construídos. A gente não tem alternativas viáveis hoje, e elas tanto não são viáveis que nem o governo Dilma achou interessante fazer essas medidas. Agora, o governo Dilma fez um ajuste tradicional. Com relação a essa caixa de privilegiados do serviço público, né, e não só isso não está restrito ao judiciário, qual é o grau de dificuldade para derrubar esses privilégios, incluindo aí esses altos vencimentos? Há alguma possibilidade jurídica, o Rodrigo, e Felipe pode falar também, ou a impossibilidade circunstancial e mesmo política? Para derrubar os valores dos salários, o valor do salário você não vai conseguir derrubar porque, pela legislação brasileira, você não pode baixar salário. O que você pode fazer, o que o Rio Grande do Sul, só para dar um paralelo sobre o absurdo do regime fiscal que é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo é parcelar o salário. Né? O que eles têm feito em relação ao débito deles. Inclusive, hoje o STJ falou que não vai conseguir pagar o 13º, o Superior Tribunal de Justiça falou que não vai conseguir pagar o 13º dos seus funcionários. Isso aí já é um exemplo do absurdo que a situação fiscal se encontra na União. Mas uma forma que tem feito é parcelar salário. Né? O Rio Grande do Sul está passando em 6 vezes, né, Felipe? Está passando em 4 e o Rio de Janeiro está passando em 6 vezes. Certo?
Mas essa vedação legal de não poder reduzir salário e em algumas categorias sequer poder demitir ou criar tantas dificuldades para a demissão de servidor público, esse tipo de legislação não pode ser revogada ou alterada para que isso seja permitido? Há alguma possibilidade disso acontecer no futuro ou não? Acho que o primeiro passo é a gente entender que o orçamento ele não pode ser dividido dessa forma, né? O judiciário ele não pode ter um privilégio de ter o orçamento dele intocado no momento em que o país está passando por uma crise. Ontem, se eu não me engano, o STF decidiu que o orçamento do judiciário ele vai ser feito com base na receita real e não na receita prevista na LDO. Ou seja, em momentos de recessão, o judiciário vai ter que também reduzir o seu orçamento. Esse é o primeiro passo. O segundo é a gente tentar evitar justamente os aumentos e provocar esse reajuste. Ou seja, é o que a PEC também tenta fazer, que é impedir que os aumentos de gasto do judiciário sejam dados, assim como legislativo e executivo, sejam dados acima da inflação. Ou seja, o judiciário ele pode adequar o seu orçamento da forma que ele quiser, mas ele não pode gastar acima da inflação. Você pega, por exemplo, no próprio judiciário, eu sei que existem outros problemas no executivo, no legislativo, está repleto de problemas como esse, mas para a gente ficar um pouco no judiciário, nos últimos 25 anos, o judiciário ele teve um aumento de gasto de 1.388%. O salário mínimo ele subiu por volta de 800%. Ou seja, o gasto do judiciário não acompanha sequer o gasto do salário mínimo, que já é um salário que vem sendo reajustado acima da inflação. Há quase 12 anos a gente tem, com exceção do último governo Dilma, a gente tem ganhos salariais acima da inflação, e ainda assim o judiciário supera. Então, a meu ver, a principal questão, eu acho que passar a demissão de funcionalismo vai ser muito difícil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, fez 1.200 demissões agora, porque era no regime de CLT, mas passar isso para o funcionalismo em geral vai ser bastante difícil. Porém, você pode limitar o crescimento do gasto e aí você permitir que a economia cresça mais do que cresce o gasto do judiciário. O Bruno pergunta se há chance disso acontecer no Brasil. É uma questão politicamente difícil, né? Você teria que convencer as pessoas que isso era importante para o Brasil e, obviamente, essas pessoas fazerem pressão em deputados e senadores. O momento é extremamente interessante para isso, talvez, né, nessa virada desse ciclo de intervenção, a gente tem um momento de acreditar mais nas ideias de liberdade, entender que menos Estado é necessário, nós consigamos mudar o contexto de facilitar a demissão de maus funcionários e mesmo do orçamento limitado em relação a isso. Então é um passo lento nesse sentido. Aliás, para colocar a coisa em perspectiva, além de permitir que funcionários públicos ineficientes sejam demitidos, ou em virtude até de uma crise econômica, esses funcionários sejam demitidos, servidores públicos sejam demitidos ou terem seus salários reduzidos, ao mesmo tempo, o Estado a gente deveria ter alguma forma de reduzir a intervenção geral do Estado na economia para que essas pessoas conseguissem no mercado achar suas ocupações, né? Porque o cenário que a gente tem hoje é um cenário dramático, porque essas pessoas que eventualmente são demitidas porque há previsão legal, elas vão para a economia no momento de crise e sequer conseguem achar ocupações, né? Que é um drama também para quem não trabalha como servidor público e tenta de alguma maneira conseguir uma colocação no mercado privado e em virtude desse monte de intervenção na área econômica, tributária, burocracia, etc., você tem um ambiente de negócio completamente hostil à iniciativa privada, né? O recado das urnas agora em 2016 ele foi muito claro. E o pacote anunciado ontem pelo governo do Rio Grande do Sul deixa isso também muito explícito, né? A eleição do Marquesano para prefeito, a eleição do Dória, eu acho que isso... A eleição de não políticos e a eleição de políticos novos para comandarem o orçamento, políticos com propostas, pelo menos, propostas mais realistas, por exemplo, eles ganharam espaço. E isso foi muito claro quando o Rio Grande do Sul apresentou ontem, enfim apresentou, seu projeto de ajuste, que já deveria ter sido apresentado no primeiro dia do governo Sartori, porque ele encontrou espaço na população para entender que, em momentos de crise, é inaceitável que o governo mantenha uma mineradora, que o governo mantenha uma gráfica, que o governo tenha uma empresa de TI, que o governo tenha 3 bancos, como o Rio Grande do Sul ainda tem 3 bancos públicos, dois deles fazendo a mesma função. Tem 2 bancos. Não, tem o Banrisul, que é um banco comercial, tem o BRDE, que é o Banco Rio Grandense de Desenvolvimento, e tem o Badesul, que é o Banco de Desenvolvimento da região sul, que basicamente os dois fazem a mesma função. Ou seja, o BRDE e o Badesul, eles existem para repassar recursos do BNDES. Só que o Banrisul também faz isso. Ou seja, você tem 3 estatais fazendo a mesma função em um momento no qual o Estado está
forçando o aumento de impostos, como foi aprovado no último ano, o aumento do ICMS, está parcelando os salários, está mantendo essa ineficiência. Ou seja, a gente encontra hoje mais espaço para a população desapegar um pouco desses preceitos de que o Estado deva comandar o desenvolvimento, de que manter uma estatal de energia elétrica é importante para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje o Rio Grande do Sul tem 3 empresas de energia, cada uma em uma região específica do Estado, e a mais ineficiente delas é, coincidentemente, a estatal, que gera prejuízos anuais. As outras 2 pertencem à CPFL, são vencedoras recorrentes de prêmios de eficiência na região sul. As 2 são privadas? As 2 são privadas. O Rio Grande do Sul tinha uma estatal em 98, na crise de 98 o governo dividiu em 3, privatizou 2 e manteve uma estatal. Hoje a população entende muito melhor que manter essa empresa estatal, assim como manter uma distribuidora de gás, não é papel do Estado, não é papel de um governo que está sendo responsável direto por uma crise de segurança pública. O governo do Rio Grande do Sul não consegue contratar militares e ele não pode, com isso, gastar dinheiro mantendo uma empresa de armazenamento de grãos. São 23 estatais no Rio Grande do Sul. Então, você tem aqui exemplos. O ponto central os estados estão, como já foi dito, estão em situação calamitosa. A União está dando um passo e está dizendo para os estados, inclusive foi a reunião da semana, se os estados não tomarem a providência no sentido de se ajustarem, porque os estados esperavam que a União fosse bancar a conta. A União disse, eu estou quebrada também, eu não tenho como pagar essa conta. E o primeiro estado a dar o movimento de privatização porque está quebrado, não é porque ele é legal ou porque ele está defendendo as ideias de liberdade, talvez isso vá acontecer no próximo passo, foi o Rio Grande do Sul. Mas a PEC em si, ela traz um problema, como o Felipe bem disse, ela entra no problema de longo prazo. Ela não resolve todos os problemas, que você vai ter um problema sério da dívida pública que nós temos, né? Que a dívida pública, você tem a Previdência, né? Você tem problemas sérios que nós temos e a PEC consegue atacar o problema fiscal. Né? A gente vai resolver o problema de gasto primário. A gente não pode esperar que uma canetada de políticos resolva todos os problemas do país. Não vai resolver. Nem de longe a PEC vai ser responsável direto pelo crescimento da economia, porque o crescimento ele não vai vir por parte de uma emenda à Constituição, de um projeto de lei. Se fosse tão fácil assim, a gente teria dado certo nos últimos 5 anos. Eu acho que é o que o Roque falou no artigo dele, dizendo não é a bala de prata da economia. Ela tem um caminho de salvar a questão fiscal, mas nós temos um sério problema previdenciário, né, e um sério problema de dívida pública. E esse problema da questão fiscal, a gente vem, uma das preocupações que tem sido ditas e uma das perguntas que tem feito para a gente, Bruno, é sobre, e aí, vai congelar tudo, não pode subir nada? Eu disse, a gente depende de arrecadação. Se eu vou limitar o tamanho do governo, né, aí você está na lógica praxeológica, se você tentar limitar o tamanho do governo, a tendência é que as pessoas consigam se planejar mais e consigam fazer mais dinheiro. Com isso, você vai ter um aumento de arrecadação. Essa é uma das coisas que a PEC pode dar em médio prazo. Não nem falar em longo prazo, mas em médio prazo. Mas para a gente ficar, por exemplo, num exemplo mais concreto de como o crescimento ele não vai vir pela PEC, mas a PEC é parte desse processo. Hoje o governo brasileiro ele despoupa todos os anos 2% do PIB, ou seja, ele gasta mais do que arrecada 2%. Aliás, em 2015 era 2%, esse ano caiu um pouco para 5%. E o setor público, o setor privado, perdão, famílias e empresas poupam 18% do PIB. Ou seja, enquanto o setor privado poupa 18%, o setor público vai lá e gasta 2% a mais. E o setor externo, ou seja, investidores estrangeiros, trazem mais 2% do PIB para o Brasil. Isso significa basicamente que se a nossa poupança é 18%, a nossa taxa de investimento vai ser 18%. E quando o governo piora essa situação, piora essas contas, como ocorreu agora de 2015 para 2016, ele dificulta que o mercado tenha acesso a crédito. Isso é muito claro, por exemplo, em uma reportagem recente da Folha de São Paulo, mostrou que a cada R$10 emitidos pelo governo, emitidos em crédito pelos bancos, R$7,20 vão para financiar o governo. Ou seja, 72% do crédito da economia é para financiar o governo. E o que a PEC faz é equilibrar no médio prazo, ou seja, nos próximos 10 anos, as contas do governo e permitir que esse financiamento, essa demanda de financiamento, ela caia e sobre mais recursos para o setor privado, para as famílias e para as empresas. Ou seja, não é o governo que vai promover o crescimento da economia com base na PEC, mas ele vai dificultar, aliás, ele reduzir as dificuldades para que o setor privado promova esse crescimento. Ou seja, ele incentiva o governo a reduzir gastos com estatais, por exemplo, ele vai incentivar privatizações, vai incentivar concessões, incentivar investimento privado.
na medida em que o governo precisa que a arrecadação volte a crescer e precisa que a economia volte a crescer para isso. Qual é ou quais são os aspectos negativos dessa PEC 55? Talvez para alguns seja o fato de que você está muito assustado que o Brasil não vai crescer ou não vai ter um crescimento ao médio prazo. Eu acho que se a gente conseguir controlar o tamanho do governo, a tendência é que o Brasil cresça. Então, em tese, eu sempre falo que eu acho que o servidor público, que aparentemente para ele seria um problema, era para ser o primeiro a estar brigando por essa PEC. Porque a situação hoje do Brasil é não conseguir pagar o salário desse cara muito em breve. Mas não é em breve, daqui a um ano que ele não vai conseguir pagar, não. Talvez daqui a uns 3 meses o governo não tenha mais dinheiro para pagar. O governo já demonstrou, e o Felipe falou isso numa das últimas postagens dele, que a forma que o governo está conseguindo financiar esse déficit é exatamente por meio de inflação. O governo está aumentando a sua expansão monetária, o governo afirma isso, né, Felipe? Taxativamente, que tem feito isso para conseguir manter, bater o seu déficit. Eu estou tentando entender se esse processo é mais recente ou se ele é mais recorrente. Eu não sei se até que ponto essa medida foi exagerada em setembro, ou seja, financiar a dívida pública pela expansão da base monetária. Mas essa é uma consequência quase inevitável do governo de assumir que ele não tem condições de pagar, e para evitar o calote ele vai ter que dar um jeito de burlar a legislação e permitir que o Banco Central ajude a pagar. Até porque hoje é ilegal que o Banco Central ajude a pagar essa dívida, mas na medida em que ele extingue as alternativas dele, acaba se tornando uma alternativa, porque o calote a gente sabe que é inviável. Mesmo que a gente considere que a dívida não é justa, que eu não devo pagar pela dívida que outra pessoa fez há 20 anos atrás, que está correta, me ver, por uma questão moral e libertária, principalmente. Mas a gente sabe que se a gente incorrer em um calote hoje, os principais prejudicados vão ser basicamente a sociedade que depende do crédito. O crédito depende da poupança, e a poupança brasileira é essencialmente investida em títulos públicos. Os fundos de pensão têm hoje 700 bilhões de reais em dívida pública. Isso significa que se você desse um calote, você estaria quebrando todos os fundos de pensão do país, quebrando os bancos, quebrando a própria moeda. Mas voltando um pouco à questão da PEC, eu acho que o principal aspecto negativo dela é que ela torna um pouco menos obrigatório ao governo rever esses privilégios no curto prazo e vai deixar essa discussão mais para o médio e longo prazo. Porque na medida que o governo acorda com a sociedade e com o mercado que ele vai se endividar mais pelos próximos 5 anos, a obrigação de correr esse ajuste, ou seja, de correr gastos agora, de aumentar impostos, mesmo que temporariamente, ela acaba diminuindo. Isso significa que você cria uma permissão para que o governo mantenha tudo como está, ou seja, evite grandes problemas políticos, especialmente. Essa é a razão da PEC ter sido aprovada pelo governo Temer, porque ele é um governo incapaz de aprovar um ajuste fiscal no curto prazo. Mas ela praticamente exime o governo de responsabilidade, porque o governo Temer ele assume que em 2007 a gente vai ter um déficit, ele assume que em 2018 a gente vai ter um déficit, e em 2019 é o problema do próximo político, né? Ou seja, ele se exime de resolver o problema e acaba deixando isso para as próximas discussões. Certamente isso vai ser tema da campanha presidencial. Certamente políticos de esquerda vão crescer prometendo alternativas milagrosas contra a PEC. E eu acho que esse seria o principal problema. Ou seja, ela tira a responsabilidade do Temer e passa a responsabilidade para o longo prazo. Bom ponto. Essa limitação, esse tipo de limitação de gastos, né, que está sendo tentado no Brasil nesse momento, né, com essa PEC 55, ela já foi testada em outros países? E se foi, quais foram os resultados? Foi testada, Bruno, em vários outros países. Ela foi testada só para dar uma lista importante de países que fizeram isso: Austrália, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Islândia, Israel, Kosovo, México, Peru, Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia, Islândia, Taiwan, Singapura, Itália, Canadá, Holanda, só para dar um leve exemplo de locais onde essa PEC já foi utilizada e utilizada com algum sucesso. Algo que a gente tem apresentado nos nossos debates é que a PEC, a Suécia, que foi um dos países que conseguiram diminuir a sua dívida pública e diminuir a sua carga tributária ao longo dos anos, ela tem usado essa PEC para conseguir diminuir tributos no país. Ou seja, eles vão utilizando a PEC e vai baixando o superávit que é dado por essa PEC, ela é usado para você tirar tributos da população, ou seja, a população passa a pagar menos tributos, já que o governo
está cobrando menos a população e está sendo mais responsável no seu gasto, né, no seu custo do dia a dia. Isso aí, obviamente, é uma vantagem tremenda. Uma das propostas que eu e o Felipe estamos escrevendo, já é o próximo passo, é um projeto de lei ou uma emenda a essa PEC, dizendo que o superávit decorrente da PEC, todo ele será utilizado para, vamos lá, 10%, 15%, 10% ou 15% do superávit primário, ele vai ser utilizado para tirar todos os tributos relacionados à educação e à saúde. Ou seja, nós somos o país que mais paga tributos sobre a educação e saúde no mundo. Medicamentos, né? Especialmente com medicamentos. E aí a gente estaria fazendo um projeto de lei dizendo, 10% do superávit da PEC será direcionado a tirar tributos em cima de educação e saúde. Essas experiências internacionais, elas são muito interessantes porque, como o Rodrigo mencionou, mais de uma dezena de exemplos. Eu acho que da Suécia é um exemplo muito interessante, porque a Suécia é o país que mais reduziu carga tributária nos últimos anos, né? Ou seja, ele saiu de uma carga tributária de 52% do PIB para 43% do PIB. E ele permitiu fazer isso controlando a sua dívida pública, ou seja, hoje a Suécia é um país que deve muito menos do que o Brasil, e na medida em que ele controla a sua dívida pública, ele deixa de gastar dinheiro com juros. Ou seja, se você deixa de dar dinheiro para banqueiro para financiar esse esquema da dívida, o que ocorre é que acaba sobrando dinheiro no seu orçamento. E a Suécia utilizou isso para aquecer a economia. Ou seja, ela reduziu o imposto sobre empresas, o corporate tax, a 22% hoje. Para a gente ter um exemplo, o Brasil cobra hoje 34%, 25% de imposto de renda e 9% de CSLL. E esses exemplos eles ocorrem no mundo inteiro. Por exemplo, na Austrália você tem uma limitação de crescimento de 2% real da receita, ou seja, a inflação mais 2%. Quando o PIB cresce mais do que 2%, o gasto do governo cresce menos que o PIB. Quando o PIB cresce menos, o gasto do governo cresce mais. Isso é uma medida completamente anticíclica que ajuda o governo a colaborar para a estabilidade da economia e não a ser um peso na economia. Nesse sentido, a Austrália é hoje um país que está há 25 anos sem recessão. É um país que nem na crise de 2008 enfrentou uma recessão. A gente sabe que existem diversas divergências entre cada país e diversos contextos distintos. O Brasil claramente não é uma Suécia, o Brasil claramente não é uma Austrália, mas existem também exemplos de países como o Peru, que adota essa medida ocasionalmente. O Peru adotou e revogou a medida, acho que umas 3 vezes nos últimos 15 anos, porque é uma medida essencial, é uma medida emergencial, perdão. Ou seja, você promove esse ajuste durante 3 anos, você impede o crescimento real. Nesses 3 anos, a carga tributária vai se ajustar e o superávit primário vai voltar a existir. Dessa forma, acaba sendo um expediente momentâneo. E por que o Brasil adota em 10 anos? Como eu havia comentado, 10 anos é porque a gente sabe que a nossa dívida vai crescer até o 5º ano. E do 5º ano até o 10º, ela volta a níveis de 2014. É importante dizer que a PEC ela não tem 20 anos. Ela tem 10 anos, né, por meio de emenda constitucional, e daqui a 10 anos o governante poderá, quem estiver na presidência, poderá fazer um projeto de lei infraconstitucional em que ele vai poder apresentar, né, uma nova forma disso. Ou seja, a ideia é que daqui a 10 anos nós estejamos discutindo o que fazer com 400 bilhões. Esse vai ser a nossa preocupação daqui a 10 anos. E a partir daí, obviamente, como a gente sabe que políticos tendem a gastar, essa é uma natureza da política, a gente poderia propor para pelo menos retirar tributos, que é uma forma da gente vincular isso à retirada de tributos sobre medicamentos e educação. Existe uma estimativa de que, sem a PEC, o país vai estar gastando em 2026 1,6 trilhão em juros e amortizações. Com a PEC, esse valor seria de 1,2, ou seja, há um espaço fiscal aí de 400 bilhões de reais. E esse espaço fiscal ele vai ter que ser, de alguma forma, dividido para a sociedade, seja por gasto direto do governo, seja para transferências para estados e municípios, ou para redução de tributos. O que a gente espera é que haja um espaço para reduzir tributos, especialmente em remédios, saúde e educação, e que o governo, pelo menos, tenha certo controle e garantir que vai utilizar esse recurso para beneficiar a sociedade por uma redução da dívida pública e por uma estabilidade na economia. O grande desafio da PEC não é sequer aprovar ela, porque a gente sabe que ela vai ser aprovada, porque não há condições de o governo Temer fazer um ajuste fiscal de curto prazo. Por outro lado, a discussão vai começar daqui a alguns anos, quando a situação começar a melhorar,
e a gente tiver que começar a debater para onde vai ir os recursos que vão começar a sobrar. A minha aposta é que governadores completamente quebrados vão começar a pressionar senadores e deputados para que esses recursos comecem a ser repartidos com estados e municípios. Porque transferências para estados e municípios são permitidas não são afetadas pela PEC. Ou seja, se a União passar a decidir que ao invés de 25% dos impostos, ela vai distribuir 30% ou 35%, isso pode ser alterado pelos congressistas. Ou seja, os recursos eles estariam sendo desvinculados, estariam deixando de ir para os superávites primários e seriam redistribuídos nos estados. Eu acho que essa é a principal discussão que a gente vai ter nos próximos anos. Rodrigo Saraiva Marinho, Felipe Hermes, muitíssimo obrigado pela esclarecedora entrevista, e é um assunto que está aí na pauta do dia. E eu espero, Felipe, que esse tipo de discussão que você falou que pode acontecer lá na frente aconteça desde já e provocado por entrevistas como essa, porque lá para frente pode não ter o peso que poderia ter se isso for discutido hoje, né, no momento de crise, no momento em que a sociedade está mais aberta a ouvir soluções alternativas que não passem por mais o Estado. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno, é uma honra, parabéns por podcast, continua sendo um grande sucesso e nós temos muito orgulho de ter por aqui, meu amigo. Grande abraço. Muito obrigado, Bruno. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Começar a pautar o debate e apresentar soluções, porque a sociedade está completamente aberta a novas soluções, em detrimento também da falha das antigas soluções apresentadas, sempre de mais governo, de mais crescimento provocado por intervenção estatal. E esse é um momento único em que a gente vive, que as pessoas estão abertas a receber novas ideias e que há liberais para apresentar essas ideias. E por todo o Brasil eu vejo liberais se propondo a debater a PEC. Infelizmente nem sempre as pessoas que são contra a PEC aceitam o debate. Quando aceitam, às vezes fogem para uma questão um pouco distinta, eles preferem não falar da PEC, falar de gastos ou de juros. Mas os liberais hoje existem e estão dispostos ao debate, e isso vai ser muito importante para os próximos anos. Muito obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.